Quantos aqui amam a palavra de Deus? Ama mesmo? Espero que sim, hein? Nesta noite eu quero repartir com vocês uma mensagem que habitou meu coração no decorrer da semana, justamente porque desde o último domingo, algumas famílias da nossa igreja local passaram por momentos muito difíceis. Perda de pessoas queridas, pessoas próximas e amadas. E durante a semana eu estive meditando nesse texto que, por sinal, eu acredito que seja um dos textos mais belos do Novo Testamento, um dos meus favoritos, diga-se de passagem. E nesta noite eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, a partir do primeiro verso. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 em diante. O tema da mensagem nesta noite é Novo Céu e Nova Terra. Assim diz a palavra de Deus: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apenas até aí. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te exaltamos nessa noite em unidade. Louvamos o teu santo nome pela palavra do Senhor, que é a verdade, que nos transforma, que nos confronta e que também nos consola em nossas dores, Pai. Nós te suplicamos de coração aberto, assim como uma terra seca que anseia por chuva. Libera sobre as nossas vidas a iluminação que vem do teu Espírito. Nos faça compreender a profundidade, as nuances da tua verdade, Pai. Que o nosso coração nesta noite seja repleto da esperança vindoura, da sua promessa. Em nome de Jesus, no dia em que veremos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, Pai. Em nome de Jesus, que saiamos daqui totalmente renovados e esperançosos, crendo que um dia toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento vai ter um ponto final, Pai. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Novo céu e nova terra. Imagine comigo a seguinte situação. Você é alguém que gosta de assistir bons filmes. E você toma conhecimento de que foi lançado um filme muito bom. Um filmaço. E naturalmente você cria em si uma expectativa para assistir o filme. Mas de repente, acontece algo inusitado. Muito inusitado. Você está a caminho do cinema e no meio do trajeto você se depara com aquele seu amigo, que por sinal é meio sem noção. E detalhe, ele acabou de assistir o filme. E aí ele te conta tudo. Ele te conta o enredo do filme, ele te conta o clímax, o efeito surpresa, ele conta a você o desfecho do filme. Sensação frustrante. Sabe qual é o nome disso? Spoiler. Todo mundo aqui sabe o que é um spoiler? A palavra spoiler vem do inglês spoil, que significa literalmente estragar.
Então, quando alguém te dá um spoiler de um filme, ele está literalmente estragando a sua experiência. Agora, existe algo totalmente diferente do spoiler. Sabe o que é? É o trailer. O trailer, ou até mesmo como alguns dizem, né? O teaser. O trailer é um vídeo que não conta tudo, mas ele te mostra o suficiente para fazer o seu coração bater mais forte. O trailer, de acordo com as regras do marketing, ele tem a finalidade de despertar a nossa curiosidade. Ele acende em nós um desejo de não apenas ver o trailer, mas de assistir mais sobre aquele conteúdo, de assistir o filme. Portanto, enquanto o spoiler estraga a nossa experiência, o trailer, ele eleva a nossa expectativa. Nesta noite, nós estamos diante de um texto escatológico. Um texto que nos fala sobre os últimos acontecimentos. E aqui o apóstolo João não está nos dando um spoiler de como será a eternidade. Mas João está nos apresentando um trailer. Em outras palavras, João não está estragando a nossa experiência, mas ele está elevando a expectativa de toda a igreja de Jesus. E por isso eu gostaria que hoje, ao ouvir sobre a eternidade, você aumentasse o volume da sua expectativa. Que a partir de hoje você possa imaginar esse grande dia, pensar nesse grande dia, sonhar com ele. E a pergunta é, no texto que foi lido nesta noite, qual é o momento exato que o apóstolo João está descrevendo dentro dessa narrativa cristã? E aqui afirmamos que João está descrevendo o momento mais aguardado pela igreja de Jesus. A referida passagem bíblica nos revela o auge da metanarrativa cristã. É o desfecho eterno, é o clímax mais esperado de todos os tempos. Aqui nesse texto, a história já selou o seu último capítulo. João está descrevendo um momento em que os mortos já foram ressuscitados, a igreja já foi arrebatada e glorificada, o milênio já aconteceu, o juízo final já foi estabelecido, os inimigos de Deus já foram lançados no lago de fogo e os santos redimidos estão se preparando para celebrar as bodas do Cordeiro. Esse é o momento em que João está escrevendo. Já passou tudo isso. Ele descreve o desfecho glorioso da revelação. Portanto, nós estamos diante do último ato. E a pergunta é, qual seria esse último ato? Qual é o fim do fim? O que é que vem depois de tudo? O que é que João viu e ouviu no primeiro século como revelação da parte de Deus? É sobre isso que falaremos nessa noite. Vamos então para o primeiro versículo. Assim diz o primeiro verso: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olhem só. João disse que viu um novo céu e uma nova terra. Aqui o apóstolo está nos apresentando a realidade de um novo universo, um novo mundo, aquilo que a teologia vai chamar de estado eterno. Então estamos diante da plenitude da redenção divina, é onde Deus estabelece definitivamente sua justiça e restaura todas as coisas. Digo todas as coisas porque a redenção de Deus não alcançou apenas a igreja, mas alcançou todo o cosmos, todo o universo criado. Por isso João disse: vi novo céu e nova terra. E não apenas isso, na sequência ele também diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aqui entendemos que o céu e terra que conhecemos hoje vai passar. Vão passar. Esse universo vai passar. E é importante sabermos como isso vai acontecer para que o nosso apego a esse universo não seja tão intenso. Porque a Escritura diz que esse universo vai passar. Você quer saber o que vai acontecer com o seu carro novinho? Você quer saber o que vai acontecer com a sua casa própria?
Sabe o que é que vai acontecer com os seus lotes, os seus imóveis, o seu sítio, a sua fazendinha? Quer saber o que vai acontecer com este mundo e tudo aquilo que é material? A Bíblia diz que vai passar, tudo vai passar, será consumido. Como, pastor? De que maneira isso vai acontecer? Bom, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, nos explica como é que tudo isso vai passar. E eu quero ler para vocês. Ele diz o seguinte: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, ou seja, uma explosão. Os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor, fogo. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, de acordo com o apóstolo Pedro, esse universo será consumido, renovado e purificado pelo fogo de Deus. Preste atenção. Deus não vai criar um novo céu e não vai criar uma nova terra, mas Ele vai restaurar o céu e a terra que já existem. De acordo com o ensino neotestamentário, céu e terra serão purificados pelo fogo divino. Portanto, não se trata de aniquilação, mas de renovação de todas as coisas. E ali então veremos um novo céu e uma nova terra, porque Deus vai trazer uma renovação sobre tudo que existe. Portanto, o céu e a terra não vão sofrer uma espécie de melhoria parcial. Deus não vai recalchutar tudo que existe, não. João disse que viu um céu totalmente novo e uma terra totalmente nova. Então o universo será redimido, refeito, restaurado, renovado com a graça de Deus. Assim como o nosso corpo corruptível um dia será transformado em um corpo de glória, assim também vai acontecer com este universo. O que é velho vai dar lugar ao que é novo. Porque, afinal de contas, se Deus não coloca vinho novo em odres velhos, Ele não vai permitir que o seu povo renovado habite em um mundo que não seja renovado. Então, Deus fará um novo cosmos, um novo céu e uma nova terra, para que a habitação do seu povo seja real e plena. Ele vai trazer renovação sobre todas as coisas. E João finaliza o verso 1 dizendo o seguinte, algo curioso por sinal: e o mar já não existe. E o mar já não existe. Talvez algumas pessoas estejam pensando assim: poxa, pastor, que história é essa de um mar já não existe? Então no novo céu e na nova terra não vai ter praia. Misericórdia, como que eu vou surfar? Eu gosto de uma praia, pastor. Calma, meus irmãos. Talvez para você, Minas Gerais está te preparando para o céu, né? Minas Gerais não tem mar. Bom, eu não posso fazer afirmações que a Bíblia não faz. Eu preciso me calar onde a Bíblia se cala. Mas eu posso dizer que no livro de Apocalipse a palavra mar não é literal, é simbólica. Então, no presente texto, a palavra mar não se refere ao conjunto das águas em nosso mundo, mas é um símbolo que tem os seus apontamentos proféticos. Por exemplo, dentro da linguagem apocalíptica, mar era símbolo de caos, perigo e forças malignas. Outro exemplo, em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz que a besta emergiu de onde? Do mar. Então, nesse texto, mar significa a gestação de tudo que é satânico. Outro exemplo é Apocalipse 17, que diz o seguinte: as águas que você viu, onde a prostituta está assentada, nesse caso aqui, prostituta é a Babilônia, está assentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Portanto, aqui também em Apocalipse, mar é símbolo de revolta e rebelião contra o Criador e contra a sua criação. Em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz o seguinte: o mar entregou os mortos que nele estavam,
E aqui nesse caso, o mar constitui um conceito paralelo de mundo dos mortos. E não apenas isso. Na cabeça do apóstolo João, que escreveu essa carta, o mar era símbolo de separação. João estava onde? Estava numa ilha, na ilha de Patmos. E o que é uma ilha? Um pedaço de terra cercado por um tanto de água. Então João estava exilado na ilha de Patmos, e o mar para ele significava distância, solidão, saudade. Ele estava separado da sua família, separado dos amigos, dos compatriotas, dos seus irmãos na fé. Então, quando João diz que o mar já não existe, ele está afirmando simbolicamente que quando Deus estabeleceu um novo mundo renovado, não haverá mais o que é maligno, não haverá mais revolta e rebelião contra o Criador de todas as coisas, não haverá mais morte, não haverá mais separação. Não existirá mais separação entre nós e o nosso Deus. Naquele dia nada mais vai nos afastar uns dos outros. Nunca mais diremos adeus, porque nenhuma barreira física, emocional ou espiritual vai existir entre nós. Naquele dia a comunhão será plena e o próprio Deus será tudo em todos. Imagina um momento mais belo que você já testemunhou a sua vida inteira. Talvez tenha sido o nascer do sol com aquele horizonte dourado. Talvez tenha sido um jardim em plena primavera. Ou quem sabe tenha sido o brilho nos olhos de alguém que você ama. Agora, multiplique essa beleza por um número incontável. Ainda assim, você não chegará nem perto da grandiosidade do que João viu naquele dia. Este mundo que conhecemos, com suas dores, perdas, injustiças e tristezas, vai passar. Ele será totalmente renovado, porque o Senhor Jesus está preparando um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam. É uma promessa. É isso que diz o verso 1. Bom, prosseguindo com o texto, o verso 2 diz o seguinte, e aqui é muito importante, gente, preste atenção. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Preste atenção, João viu uma nova sociedade. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. A cidade que um dia eu e você iremos morar por toda a eternidade. Na eternidade nós não seremos um amontoado de pessoas despejadas num vazio dimensional. Não! A nova humanidade será uma sociedade organizada. Por isso, João está nos falando sobre uma cidade santa que Deus está preparando para cada um de nós. A nova Jerusalém. Escute, nesse exato momento, eu e você não temos ainda uma cidade santa nessa terra. Nesta terra não existe cidade santa. Quem tem uma cidade santa nesta terra são as religiões. Os católicos possuem uma cidade santa. Os judeus têm uma cidade santa. Os muçulmanos têm uma cidade santa. Mas a igreja de Jesus ainda não tem, porque a nossa cidade santa está sendo preparada por Deus. E um dia ela vai descer do alto até nós. Entenda isso, não é a terra que vai subir, é o céu que vai descer. E o detalhe é que naquele grande dia, quando a cidade descer, não haverá mais separação entre o céu e a terra. Como cantou Ana Paula Valadão, os céus vão se unir à terra como um beijo apaixonado, numa mesma dimensão. Céus e terras unidos. O céu e a terra serão a habitação de Deus e da sua igreja glorificada. Então, ali vai se cumprir a profecia de Abacuque que diz: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. No dia que céus e terras se unirem, vai acontecer quando a cidade santa descer do alto. E meus irmãos, essa cidade é simplesmente maravilhosa. Tem uns loucos que dizem que é o Rio de Janeiro. Não, a cidade é maravilhosa. Aqui, Apocalipse 21 nos fala dela. Depois leia na sua casa os detalhes de Apocalipse 21 e 22. Você vai ver a riqueza dessa cidade.
Os muros da Nova Jerusalém serão feitos de jaspe. Eu não sei se você teve a experiência de ver uma pedra de jaspe. Gente, é bonito demais. Muito bonito. Pedras de jaspe no muro. E a cidade toda é feita de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da cidade são adornados com toda espécie de pedras preciosas, revelando a riqueza do reino celestial. A Nova Jerusalém não é uma cidade desordenada e sem planejamento. De acordo com a Escritura, é uma cidade simétrica, em forma de um cubo, um quadrado. Ela é quadrangular. E o tamanho dessa cidade, a Escritura diz que é de 12.000 estádios. 12.000 estádios equivale a 2.200 quilômetros. Ou seja, é uma cidade que terá 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de comprimento. Ou seja, cabe muita gente. 2.200 quilômetros é aproximadamente a distância da cidade de São Paulo até Aracaju, no estado do Sergipe. É uma cidade muito grande. As portas da cidade serão feitas, de acordo com o texto bíblico, de pérolas gigantescas. E a porta não vai ter pérola, ela será uma pérola. Olha a grandiosidade disso. Na Nova Jerusalém haverá uma praça feita de ouro puro. E no meio dessa praça, a Bíblia diz que nós teremos a árvore da vida. E além da árvore da vida, terá o rio da água da vida, claro como um cristal, que sai do trono de Deus. Eu vejo pessoas debatendo assim, não, lá no céu eu vou ter uma mansão, não, eu vou ter uma casinha, porque eu sou mais humilde. Meu irmão, nessa cidade eu vou querer morar na rua. Vou ser morador em situação de rua naquele lugar. Então, assim, naquele grande dia, se você quiser me encontrar, é só ir lá na praça. Eu vou guardar um pedacinho do banco para você. E como eu disse de manhã, se o Marrone tiver convertido, Danilo, nós vamos cantar Eu Dormi na Praça, a versão gospel. Eu vou te esperar lá naquele dia, viu, gente? Quem vai estar lá naquele dia na praça? Então vamos lá. Agora, há certas coisas que não vão existir nessa cidade. Como assim, pastor? É uma cidade maravilhosa, o que não vai ter nessa cidade? Bom, na Nova Jerusalém, para a alegria de todos nós, sabe o que não vai ter lá? Pleito eleitoral. Lá não haverá eleições municipais, estaduais, presidenciais, porque o próprio Deus governará com justiça e santidade sobre todas as coisas. Na Nova Jerusalém não haverá penitenciárias, presídios, delegacias. Marlon, não vai ter batalhão. Não vai ter, porque lá também não haverá crimes. Lá não haverá assassinato, roubo, furto, estelionato. Não vai existir isso lá, gente. Na Nova Jerusalém não haverá hospitais, farmácias, clínicas, campanhas de vacinação, cirurgias eletivas, nada disso, porque lá ninguém ficará doente, ninguém ficará enfermo. Na Nova Jerusalém não haverá instituto médico legal, não haverá autópsia, funerária, cemitério, porque lá nunca mais haverá morte. Será que tem alguém que quer morar nessa cidade ou é só eu? Gente, lá não haverá carência e nem escassez. Lá não existirá problemas comunitários, litígios judiciais. Não haverá tragédias naturais, não haverá preconceito, racismo, discriminação, não haverá idolatria, não haverá corrupção e injustiça naquele lugar. E por que não vai haver? Porque João disse que será uma cidade santa de um Deus santo e de um povo que foi santificado pelo sangue de Cristo. Lá o pecado não entra, a doença não entra, a morte não entra, o diabo não entra, lá ele não tem vez nem voz. Não é uma cidade comum. Não é uma cidade erguida por mãos humanas, mas uma cidade construída pelo próprio Deus. E nessa cidade não há decadência, as ruas não são empoeiradas, as paredes não têm rachaduras, os edifícios não se desgastam, porque é uma cidade santa. E tem mais, na cidade santa não haverá templos e santuários, pois o nosso santuário será o próprio Deus. E a Escritura diz, acredite se quiser, na Nova Jerusalém não haverá sistema solar. A Bíblia diz que não haverá sol, não haverá lua, não haverá noite,
porque a glória de Deus vai iluminar todas as coisas e o Cordeiro será a sua lâmpada. Ah, quem quer morar nessa cidade? Quem deseja um dia estar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa? E ao final do verso 2, João diz que essa cidade está sendo preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo, e ela está sendo preparada, enfeitada. E quem enfeita a noiva é o noivo. Já imaginou no dia do seu casamento o noivo maquiar a noiva? Ficaria uma beleza. Mas Jesus é perfeito, Ele está preparando a sua noiva. A Nova Jerusalém é comparada a uma noiva, porque os seus habitantes, de fato, são uma noiva preparada para Jesus. Então ela não é apenas uma cidade, ela representa o povo de Deus, a igreja glorificada, vestida de santidade. Naquele dia Cristo receberá a sua igreja adornada, preparada, santificada. Ah, meus irmãos, não há lugar mais desejável, não há destino mais certo para aqueles que pertencem ao Cordeiro de Deus. Então sonhem com esse dia, prepare o seu coração para o grande encontro com Cristo na Nova Jerusalém. Olha o que diz o verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Que lindo isso! Desde o princípio, Deus quis habitar entre nós. Ele caminhava com Adão no jardim do Éden. Ele fez a sua presença descer no tabernáculo, lá no deserto. Ele se manifestou no templo de Salomão. E o maior de todos os encontros foi quando o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Contudo, em Apocalipse 21, verso 3, ele nos fala de algo ainda mais glorioso, porque naquele dia não será apenas uma visitação, naquele dia não será uma habitação temporária, mas Deus fará morada eterna entre nós. Então o céu não será apenas um lugar bonito, céu para nós é ter o próprio Deus morando com a gente. Esse é o sentido mais profundo do nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então a Nova Jerusalém, não vai ter nem esse tipo de música tocando. Nova Jerusalém é a cidade onde Deus habitará com o seu povo por toda a eternidade. Escute isso. Se Deus, em sua plenitude de grandeza, se Deus na sua totalidade viesse agora habitar nessa terra, o planeta Terra não iria suportar. O universo iria se desintegrar, porque tudo aqui foi afetado pelo pecado de Adão. Mas um dia, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais pecado, Deus habitará eternamente com o seu povo. E sabe o que é melhor de tudo? Quando estivermos na cidade santa, morando com Deus, lá eu e você não seremos batistas, assembleanos, presbiterianos, e não seremos de nenhum outro segmento denominacional. Lá seremos família de Deus, e estaremos nas moradas eternas do nosso Pai Celestial. Foi isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, eu estou indo preparar para vocês. Deus habitando entre os homens é o ápice de todas as bênçãos. O ápice da nossa bênção não é morar numa cidade com ruas de ouro, não é morar numa cidade com cristais e grandes pérolas, não. O ápice de todas as bênçãos é o próprio Deus habitando com a gente eternamente. Não há bênção maior que essa. O maior presente da eternidade será a presença ininterrupta de Deus. Será o retorno ao propósito original. Deus e o homem juntos, sem nada para interromper essa comunhão por toda a eternidade. Por isso, mais uma vez eu digo, sonhe com esse dia. Imagine ver o brilho da glória de Deus com seus próprios olhos. Ouvir a sua voz, não mais através das páginas da Bíblia, mas face a face.
Se hoje nós sentimos a presença de Deus em momentos de adoração, se hoje nos emocionamos com uma oração sincera, se somos tomados pela sua paz em meio às lutas, imagine como será quando essa presença for constante, visível e eterna. O nosso destino, meus irmãos, não é a destruição, mas a habitação com Deus. Então prepare-se, porque o Deus que caminhou no jardim do Éden, em breve, Ele será visto, Ele será tocado, Ele será ouvido, e Ele será contemplado em toda a sua majestade por cada um de nós. Por cada um de nós. E o último versículo nos diz o seguinte, o verso 4. E aqui nós temos uma promessa. Uma promessa que nos faz suportar as dores da vida. E ela diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A promessa descrita no verso 4 começa dizendo que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A verdade é que o mundo em que vivemos é um rio de lágrimas. Não são poucas as vezes em que choramos. Choramos por nós, choramos por nossos pecados, choramos por familiares, choramos por quem se foi, choramos por quem nos feriu, choramos pela nossa nação. Nesse mundo, do nascer ao morrer, existe choro. Quando nascemos, nós choramos, e quando morremos, provocamos o choro em alguém. O mundo em que vivemos é um rio de lágrimas. Mas um dia, nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, não haverá pessoas cabisbaixas com olhos marejados caminhando pela cidade. Não haverá lágrimas a serem derramadas, porque ali não haverá motivos para tristeza. As nossas glândulas lacrimais jamais serão ativadas por alguma tristeza emocional. Elas unicamente naquele dia servirão para manter a lubrificação e o brilho dos nossos olhos diante de Deus. Porque lá não haverá angústia, desgosto ou aflição. Porque Deus com as suas próprias mãos secará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Pensa em uma criança que chora e busca consolo nos braços da sua mãe. O simples abraço materno é capaz de trazer paz ao coração aflito daquela criança. Agora imagine o Deus Todo-Poderoso enxugando suas lágrimas e te consolando. Cada dor, cada perda, cada sofrimento que marcou a sua vida será pessoalmente tratado pelo Senhor. As lágrimas que foram derramadas em noites solitárias, as suas dores que ninguém viu, os gritos abafados dentro do coração, tudo isso será enxugado pelo próprio Deus. E como se isso já não fosse bom demais, João complementa dizendo: e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que João está dizendo aqui, a morte deixará de existir. Perceba comigo no texto que a morte produz uma tríade: luto, pranto e dor. Luto é o lamento fúnebre, que por muitas vezes se arrasta entre nós de forma inconsolável. Pranto é o grito de alguém que chora de desespero. E a dor que João cita no texto é a dor psíquica, que revolve a alma, a dor da perda, a dor da ausência de alguém que amamos. Portanto, a morte sempre produz luto, pranto e dor. Mas João diz que a morte deixará de existir. E, consequentemente, o luto, o pranto e a dor também deixarão. Não haverá nada disso na Nova Jerusalém. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, Paulo disse que o último inimigo a ser vencido era a morte. Mas quando a Nova Jerusalém descer do alto, já terá se cumprido a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória.
No novo céu e na nova terra não haverá velório, não haverá cortejo fúnebre. Deus destruirá a morte para sempre e eu e você seremos revestidos de imortalidade. Nesse clímax da redenção final, Deus se revelará como nosso consolo definitivo e eterno. Então, no verso 4, nós temos a descrição de um ambiente de perfeita salvação. Um lugar onde eu e você não seremos mais turbados pelas desgraças da velha humanidade. Ali estaremos plenamente envolvidos e abrigados pela presença gloriosa do próprio Deus. A promessa que nos espera não é apenas a ausência do mal, mas a plenitude do bem. Naquele dia veremos o rosto daquele que nos amou desde antes da fundação do mundo. E ali Ele vai nos chamar pelo nome e nos convidar para um banquete sem fim. Não haverá mais separação, não haverá mais despedidas, porque os nossos corpos serão glorificados, incorruptíveis e imortais. E imortais. Eu encerro esse sermão dizendo que pode ser que em nosso meio alguém esteja pensando assim: pastor, mas isso aí que você disse parece bom demais para ser verdade. Será que de fato um lugar como esse vai existir um dia? E eu te digo que sim. Ou melhor, a Bíblia diz que sim. Esse é o lugar que Deus está preparando para o seu povo redimido. A nova Jerusalém está sendo preparada para aqueles que estão se preparando para ela. Para aqueles que estão sendo selados e santificados com o Espírito Santo de Deus. E isso é uma promessa, e quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. E que essa promessa nos faça viver de cabeça erguida, com os pés no presente, mas com os olhos fixos na eternidade. Grave a eternidade em seus olhos, grave a eternidade em seu coração, porque ela é real. Porque, meus irmãos, quando ouvimos sobre um futuro glorioso como esse, isso precisa tomar conta de nós, precisa incendiar o nosso coração, encher a nossa alma de esperança. Nós precisamos seguir em frente, crendo que a vida cristã vale a pena, que a vida cristã é uma jornada, e essa jornada não termina num muro, termina numa ponte, que dá acesso a uma cidade santa, a morada eterna de Deus. Deus está preparando esse lugar para nós. O dia está chegando, o rei está vindo, e quando tudo estiver consumado, veremos a cidade santa descendo do alto, e finalmente eu e você estaremos em casa para sempre. Para sempre. A grande questão é a seguinte: só entra nessa cidade quem tem um nome escrito no livro da vida. Só entra nessa cidade quem foi redimido pelo sangue de Jesus e selado com o Espírito Santo. Só entra nessa cidade quem já se arrependeu dos seus pecados e pela fé recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Será que o seu nome já está no livro da vida? Você já recebeu a salvação por meio da fé em Jesus? Se a sua resposta for sim, então alegre-se, porque o dia está chegando. E se a sua resposta for não, hoje é o dia da sua salvação. Se arrependa, creia em Jesus, porque Deus está te chamando hoje, e Ele quer fazer de você uma nova pessoa, alguém que vai morar com Ele em um novo céu e uma nova terra por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Basta abrir o seu coração. Salvação não é comprada, é de graça. É pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Se você puder, coloque-se de pé no seu lugar, por gentileza. Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque esse texto do apóstolo João não é um spoiler. É um trailer que aumenta a expectativa da igreja, Pai. De que essa vida é um sopro diante da eternidade que o Senhor está preparando para nós.
E essa palavra nos ajuda a enfrentar os momentos de aflição que nós passamos, porque por ela nós cremos que um dia todo sofrimento terá um fim, toda dor terá um fim, a morte terá um fim. Haverá um dia em que habitaremos uns com os outros e contigo por toda a eternidade, e nunca mais precisaremos despedir de ninguém, Pai. Naquele lugar o pecado não entra, a enfermidade não entra, o diabo não entra, a morte não entra, a cidade santa que o Senhor está preparando para cada um de nós, Pai. Nós ansiamos por esse dia, nós aguardamos esse dia, e por isso, como igreja, oramos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Nós ansiamos, nós esperamos, nós aguardamos, apressamos a sua volta, Pai, pois queremos habitar contigo em um novo céu, em uma nova terra, nos quais habitam justiça. E se porventura, Pai, nesta noite o nome de alguém ainda não foi escrito no livro da vida, eu te peço que o teu Espírito faça aquilo que só o Senhor pode fazer: redimir esse coração, salvar essa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nessa hora, ainda com olhos fechados, eu convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Portanto, agora eu me arrependo dos meus pecados, eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, aí no seu lugar, se você fez essa oração pela primeira vez e se identificou com ela, entregando a sua vida a Jesus, aí onde você está, levante a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Você que fez essa oração, entregando a sua vida a Cristo, erga a sua mão bem alta. Amém. Eu vejo uma mão levantada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essas vidas que erguem suas mãos nessa noite, Pai. Nós te pedimos como igreja que a tua graça salvadora possa abraçá-las, Pai, e que elas sejam seladas com teu Espírito para o dia da redenção, o dia em que o Senhor virá de forma gloriosa, rasgando os céus, buscar a tua noiva que está sendo preparada. Que o Senhor continue fortalecendo, sendo o sustento, a provisão e a direção, ó Pai, e que essa vida possa cada dia mais e mais crescer em graça diante do Senhor e das pessoas, crescer em santificação até a tua volta. Portanto, nesta noite nós te agradecemos por cada decisão e pela salvação que vem do Senhor e que é obra do Senhor e não de homens, Pai. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.